Olá, pessoinhas bonitas! Sejam muito bem-vindas a mais uma das nossas videoaulas. Hoje, dando continuidade à nossa última videoaula, vamos falar dos gêneros textuais literários. Então, para começar, vamos ver exatamente o que é um gênero textual literário. Os gêneros literários são categorias dos textos literários classificados de acordo com a forma e o conteúdo. Dessa maneira, englobam um conjunto de características formais e temáticas das manifestações literárias. Do latim, o termo gênero, genus e eris significa origem e nascimento. Bom, basicamente do que a gente está falando por enquanto? Que um gênero literário é categorizado de acordo com as suas características e especificidades. Ou seja, eu quero dizer que se um texto tem as características X, se ele apresenta muitas vezes os padrões X, eu vou considerar ele um gênero literário X. Quando ele apresenta muitas vezes os padrões, as determinações, as especificidades Y, eu vou colocá-lo na categoria de gênero literário Y. É mais ou menos isso. O meu texto, o meu gênero literário, ele é classificado de acordo com os padrões e as características que ele apresenta durante a sua composição. E já que nós estamos falando de gêneros literários, antes vamos entender um pouquinho o que é de fato literatura. A literatura é a arte das palavras, aquela que por meio das figuras de linguagem exprime sensações, emoções e desejos. Assim, ela engloba diversos textos, sendo os gêneros literários classificados em lírico, épico e dramático. Quando a gente fala em épico, a gente está falando em narrativo. Por sua vez, os gêneros literários são classificados em narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Bom, a maioria deles aí já explica do que ele se trata. Um gênero textual narrativo é aquele que narra uma determinada ação, um determinado fato. É aquele que é baseado em uma narrativa. Descritivo é aquele que ao longo da sua composição vai descrevendo algo, alguém, alguma coisa. Dissertativo, aquele que disserta, aquele que explana a respeito de uma ideia. É aquele que pega uma ideia e vai explorando, exemplificando e explanando a respeito dela. Expositivo, aquele que expõe uma ideia. E o injuntivo, que é, dentre todos eles, acho que o nome que mais dificulta entender o que significa, é aquele que te ensina alguma coisa, como uma receita de bolo, por exemplo, que vai te dando passo a passo e você vai seguindo o que tem que ser feito. Ou um receituário médico, que te diz exatamente o que você tem que fazer e você segue aquilo que o texto te diz. Classificação dos gêneros literários. A classificação dos gêneros literários foi proposta na Antiguidade Clássica pelo filósofo grego Aristóteles, que viveu de 384 a.C. a 322 a.C., as quais foram divididas em gênero lírico, palavra cantada, gênero épico, palavra narrada, e gênero dramático, palavra representada. Então a gente já percebe aí que essa classificação de gêneros literários com certeza não é algo atual, é algo de mais de 2000 anos atrás, proposto por esse filósofo grego chamado Aristóteles. Vamos ver agora o que é cada um desses gêneros literários especificamente. Gênero lírico. O gênero lírico apresenta textos em versos por meio de uma linguagem poética, de caráter sentimental, com predominância da subjetividade do eu lírico, primeira pessoa. Para quem não lembra aí o que significa eu lírico, colocando de uma maneira assim bem grosseira, só para exemplificar, é como se fosse o narrador do texto, só que de um texto que é feito em verso, não em prosa. Ou seja, um poema. Se a gente pegar um poema e a gente considerar
a pessoa que fala ali naquele poema como narrador, a gente chamaria esse narrador de eulírico. Do latim, o nome eulírico surgiu de lira, instrumento utilizado para acompanhar as poesias cantadas. Importante notar que o eulírico é distinto do autor, ou seja, o eulírico pode ser masculino ou feminino, independente de sua autoria. Alguns exemplos de textos líricos são soneto, poesia, ode, haikai, hino e sátira. Gênero épico. O gênero épico representa a mais antiga das manifestações literárias e abarca as narrativas histórico-literárias de grandes acontecimentos, com presença de temas terrenos, mitológicos e lendários. Note que o termo épico vem da palavra epopeia, que do grego epos simboliza a narrativa em versos de fatos grandiosos centrados na figura de um herói ou de um povo. Os elementos essenciais da narrativa épica são narrador, quem narra a história, enredo, sucessão dos acontecimentos, personagens principais e secundários, tempo, época em que os fatos acontecem, e espaço, local onde os episódios se passam. Atualmente, os estudiosos referem-se a esse gênero como narrativo, em detrimento do termo épico. Alguns exemplos de textos épicos são epopeia, romance, novela, conto, crônica e fábula. Gênero dramático. O gênero dramático envolve a literatura teatral em prosa ou verso, aquela que, para ser apresentada e encenada, do grego, a palavra drama significa ação. Por esse motivo, o diálogo é um recurso muito utilizado, de forma que a tríade essencial do texto literário dramático é o autor, o texto e o público. Assim, algumas modalidades dos textos dramáticos são tragédia, comédia, tragicomédia, fársia, elegia. Então, como nós podemos ver aí em todos esses gêneros textuais e literários, cada um tem a sua especificidade. É claro, se a gente fosse citar todos aqueles gêneros que existem, a gente ia passar horas e horas aqui falando. Como eu disse alguns minutos atrás, esse conceito de gênero foi criado há muito tempo atrás. Nós já evoluímos muito depois disso e já foram criados vários outros gêneros. Esses são aqueles que a gente categoriza como os principais. Agora, exercitando o nosso conhecimento, eu vou pedir para vocês fazerem todas as atividades online do SAS e eu irei corrigi-las na próxima semana. Lembrando que as atividades online do SAS não precisam ser enviadas para o professor como foto ou vídeo ou qualquer coisa do tipo, porque o professor tem acesso pelo site do SAS a tudo que vocês fazem. Ficamos por aqui com essa videoaula, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.